Fala galera, beleza? Eu sou o Ujne, vocês estão no Bora Mundo e a gente vai fazer mais um vídeo sobre o feudalismo hoje. No vídeo anterior eu falei sobre os nobres e os camponeses. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre, sobre os servos e camponeses, no vídeo anterior. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os nobres e os militares, tá certo? Bom, então vamos lá. Quem eram os cavaleiros, né? Os cavaleiros e os nobres, eles meio que eram as mesmas pessoas, tá? Não todos, não são todos os nobres que eram cavaleiros, mas boa parte deles eram cavaleiros. Eles que formavam um exército militar feudal, tá certo? Dos feudos ali dos reis. Por quê? Porque era muito custoso você criar um cavalo e manter manutenção das armas, reposição de armas. As armas eram caras, escudo, espada, lança. Havia um período onde eles tinham um processo de treinamento de anos. Então, quer dizer, você tem toda uma condição que uma pessoa pobre, um camponês e um servo não tem como ele manter, né? Então, era meio que específico ser militar, fazer parte da guarda, ser cavaleiro, que era aquele guerreiro que lutava com um cavalo, você fazer parte da cavalaria se você tivesse condições, tá certo? Para ter e manter essa manutenção. Não era barato, tá certo? Pensa só que você tem que ter alguns servos, pagar o ferreiro, você tem que ter servos para manter o seu cavalo ou os seus cavalos, para manter as armas, manutenção das armas. Então, quer dizer, era muito custoso, beleza? Bom, mas o que acontece? Como é que você se tornava um cavaleiro naquela época? Geralmente era treinado desde pequeno, né? Começou aí 6, 8 anos, começava a ser treinado já em todos os aspectos de combate, aspectos ideológicos, né, filosóficos, para ele crescer e se tornar um cavaleiro, tá certo? Bom, como eu disse, é misturado, né, os nobres e os cavaleiros, porque parte dos nobres eram cavaleiros, outra parte era a parte administrativa mesmo de governança. Tinha partes em que eram administrativas e de governanças, que eram aqueles reis e nobres que tinham os seus feudos, as suas terras, só que eles também eram cavaleiros e quando precisava aí em momentos de combate, eles iam também, tá certo? Bom, o que acontece? Para se tornar cavaleiro, geralmente você servia um cavaleiro antes, certo? Servia desde pequeno, como eu disse, desde pequeno vai ser treinado. Vai ser treinado como? Vai acompanhar ali um cavaleiro e vai ver como é que funciona, né? Você vai aprender durante anos como é que é ser um cavaleiro. Você vai receber treinamento como é que é um cavaleiro. Esse jovem que acompanhava o cavaleiro nesse aprendizado, e ele era um servo do cavaleiro, ele servia o cavaleiro, tá? Ele era o pajem ou escudeiro, né? Dois nomes aí praticamente para uma mesma função, né? Esse auxiliador e servo desse cavaleiro, tá? Eles faziam diversas coisas aí. Preparava conforto para o cavaleiro, preparava o seu cavalo, as suas armas. Muitos carregavam escudos e tal. Tem todo uma gama de atividades que esses pajem e escudeiros faziam, tá certo? Bom, o que acontece é que a atividade desses cavaleiros eram defender o feudo, certo? Os seus próprios feudos e os feudos do rei, o feudo do rei, o castelo do rei e os seus castelos também, certo? Só que nem sempre eles estavam em guerra. Muitas vezes eles participavam de torneios, esses cavaleiros, porque na época feudal ele tinha muitas atividades de entretenimento também. Então, por exemplo, os torneios e as festividades. Então esses cavaleiros bolavam, né, aqueles torneios justas, torneios de espada, e eles participavam disso com as suas roupas, com as suas armaduras, né? Quer dizer, eles não se limitavam só às atividades de guerra, certo? Sendo assim, eles são guerreiros que lutam defendendo o feudo, defendiam também o clero, as abadias, as igrejas, os monastérios, muitas vezes, defendiam a estrutura, né, cristã da época, da igreja. E só que tinha momentos em que eles lutavam entre eles também. Eles lutavam entre eles e para tomar a terra do outro, né? O que acontece é que esse monte de lutas, né, vai causar um grande problema futuramente, porque quando se luta nas guerras, né, principalmente entre eles, acaba se destruindo plantações e tudo mais, certo? Era uma consequência dessas batalhas, tanto dos invasores de fora quanto dos próprios feudos e cavalarias, tá? Eu vou trazer um vídeo aqui depois mostrando a disposição no mapa de como é que estavam distribuídos esses feudos, esses castelos, onde é que estavam as regiões com essa galera, né,
chamada de esse pessoal da época feudal aí, tá certo? Bom, vamos lá. Aí nós chegamos na função dos cavaleiros, tá? Como eu disse, a função dos cavaleiros, é garantir, certo, a ampliação do terreno. Eles não só defendiam o feudo, como eles lutavam para tomar mais territórios, certo? Dominar mais territórios para o seu rei e para eles também. Lembrando que eles eram pequenos nobres também, a grande maioria, tá certo? Outra função, né, muito específica deles era reprimir bagunças e rebeliões dos camponeses, principalmente quando isso afetava, né, a moral, o domínio, o poder ou a estrutura de domínio do rei, tá certo? Quando isso afetava a palavra do rei ali e as rédeas da qual, né, o rei tinha sobre a população. Então, quer dizer, se tivesse uma rebelião contra o rei aí, os cavaleiros eram a força militar que reprimia, tá? E um outro ponto importantíssimo é que eles defendiam a cristandade, tá? Até porque a gente vai falar um pouco sobre a questão do código de honra do cavaleiro. E por esse código de honra, você vê que ele tem um cunho cristão muito forte. Então eles defendiam a cristandade e o seu feudo, tá certo? Bom, vamos lá. O próximo ponto é o código da cavalaria, tá? Que é o tal do código de honra da cavalaria. É o seguinte, esse código de honra, ele é um conjunto de valores, tá certo? Você vai achar vários tipos de códigos de honra. Se você for procurar na literatura antiga, você vai ver que tem códigos com pontos, né? Tem códigos que são textos, tem códigos que são pontos, 10 pontos, 12 pontos, 8 pontos, né? Quer dizer, tem toda uma estrutura. Mas de uma questão básica, né? Tinha os valores Aí eu coloquei alguns aqui que são os mais simples descritos, né? Que aborda a maior parte das questões. A valentia, a lealdade, a fidelidade e a defesa dos desamparados, né? Que eram os órfãos, as viúvas e os pobres, tá? Eles tinham essas características. Para você ser guerreiro, né, um cavaleiro, você tinha que honrar esses códigos, né? Era uma coisa séria entre eles. Isso é uma característica muito interessante. Então esse código meio que direcionava aí a postura moral e ética dos cavaleiros, certo? Bom, não estou dizendo que todos, lógico, aplicavam a risco o código. Estou falando que esse código existia e que muitos deles, em grande parte dos seus momentos ali como cavaleiro, aplicavam e usavam esse código e honravam esse código, tá certo? Bom, próximo ponto aqui é a canção do trovador. É o seguinte, uma coisa interessante para a gente saber sobre essas batalhas, essa postura do cavaleiro, né, que era um nobre, lutava pelas suas terras para conquistar mais terras, para ampliar o seu território, são os escritos antigos. Tem um escrito que é a canção de trovador do século XIII, tá certo? É uma canção onde é dito, né? É como se ele estivesse mostrando pra gente, isso é uma coisa muito interessante, o momento de uma batalha entre dois senhores, tá? Pelas suas terras. E é uma trova, é uma poesia com ritmo, né? Tocada com instrumentos, muito louca, porque ela é violenta, ela é pesada, e mostra como eram as batalhas medievais, como é que eram as lutas medievais, né? A gente tem algumas características em filmes que a gente vê, muito hollywoodianos, que tem um romance por detrás, tem toda uma coisa mais moderna, né? E nem sempre era assim, né? Geralmente é muito apelo da mídia para se construir uma coisa mais interessante, mas nem sempre era assim, tá certo? Então, essa trova, né? Ela constrói essa ideia de combate, de luta, e tem alguns detalhes, inclusive, de acertar golpe, de gente sangrar e tal. Então, quer dizer, tem muito desses detalhes. É importante e interessante para a gente saber que esses documentos vão mostrando para a gente como é que era essa relação da cavalaria, essa relação pesada, né? Porque há quem diga que eles eram guerreiros muito medianos e fracos, e tem essa visão, e tem uns que dizem que eles eram verdadeiro equipe do BOPE, né? Então, entre esses dois aí, o mais interessante é ver a documentação que a gente tem, os relatos, e uma dessas são as poesias e são as trovas, né? Mesmo sabendo que em algum determinado momento elas tendem a exagerar para dar uma floreada, para tornar aquilo mais interessante, tá certo? Bom, é o seguinte,
Como eu disse lá, os cavaleiros eles lutavam entre si e recebiam, né, o ataque de fora. Se você viu o vídeo anterior, você vai perceber que o feudo ele tem bordas afastadas do castelo, né? Lugares onde tem grandes plantações e moram pessoas também, camponeses e servos. Então, muitos desses locais eram destruídos em batalhas nas invasões, né? Então se perdia um número enorme de plantação e de campos destruídos, né? O que aconteceu? Para amenizar esse problema, a igreja vai determinar uma coisa muito interessante que é chamada de trégua de Deus. O que é essa trégua de Deus? É um momento de trégua, certo? Esse momento de trégua, ele valia da quinta-feira, ele começava na quinta-feira até segunda de manhã. Então tinha um espaço de tempo ali que não era permitido batalhar, né? Um espaço de descanso, tanto para os guerreiros quanto para a terra, né? E tudo que está em volta ali. Isso daqui foi um dos pontos construídos, né, pela igreja para dar uma aliviada, inclusive, nessa questão das perdas dos campos e tudo mais, né? Quer dizer, você ganha um tempo de manutenção maior para prejudicar até um tempo maior de organização, de estratégia, né? Bom, vamos lá. Tem um canal para indicar no YouTube muito bacana. Eu estou falando para vocês uma coisa interessante sobre os cavaleiros, que é a forma em que a vida dos cavaleiros, né? Como é que era a vida desses cavaleiros, sabendo que eles eram nobres, né? Mas como é que era a vida deles enquanto cavaleiros, enquanto militares. Tem muitos canais de torneio de cavaleiros, né? De guerreiros medievais. Eles tentam simular o máximo possível da realidade da época antiga, né? Da época medieval. Tem todo um estudo por cima e tal, desde as vestes até a forma de combate mesmo. E tem times, e esses times lutam um contra o outro. Lógico, as armas não têm ponta, não são afiadas, mas eles lutam um contra o outro. Esses vídeos são muito legais para você ver como é que funcionava um pouco dessa doutrina, dessa vida, dessa rotina dos campeonatos, dos eventos que tinham, certo? E como é que era uma luta medieval, né? Às vezes a gente vê aquela coisa muito romântica de um cavaleiro dava uma espadada, aí demora 1 minuto para ele rodar a espada e era muito mais pancadaria, porretada, do que todo esse balé que a gente costuma ver, certo? Então é legal esses vídeos para representar essas questões, tá? O nome do canal é o seguinte, ó, Torneio Medieval Anno Domini. Calma, porque você não precisa saber como é que escreve isso, o link vai estar aqui na descrição, é só você clicar, se inscreve lá no canal, é muito bacana. Tem vídeos compridos e tem vídeos mais curtinhos sobre esses momentos de combate, os momentos, e assim, é porrada pra valer mesmo, não é representação teatral onde não vai machucar o outro, não, é porrada pra valer. Eles têm proteção, têm as roupas, mas é uma representação medieval muito fiel, tá certo? Então fica a dica do canal. Bom, vamos continuar aqui. A gente falou um pouco dos cavaleiros, a gente falou agora dos nobres, os cavaleiros eram os nobres, uma situação de vida deles ali. Agora outra questão é as damas, né? E as mulheres, porque os caras tinham mulheres, né? Bom, é o seguinte, o papel da dama, né, da esposa desses cavaleiros, esposas desses nobres, na época medieval, na época feudal, era praticamente ter filhos, né, e manter a manutenção da linhagem. Isso era uma coisa muito importante, a linhagem, essa coisa hereditária que tinha, né, do poder do pai passar para o filho ou passar para o parente mais próximo. Tinha toda uma questão de honra e domínio do poder, tá certo? Então, as damas, né, as mulheres eram muito responsáveis pela manutenção e manter essa linhagem funcionando, tá certo? Bom, a maioria delas tinha um casamento arranjado. Eu diria que a grande maioria tinha um casamento arranjado. Esse casamento arranjado eram alianças entre nobres e reis feitas desde muito cedo. Essas alianças serviam para várias coisas. Manter a paz, aumentar o poder de exército, o poder administrativo, o poder de governança de modo geral entre reinos, entre nobres, entre grupos, certo? Juntar grupos que tinham determinados feudos e reis e nações que tinham dificuldade de se lidar por causa das guerras e determinações ali de vontade de tomar território e tal. Então se mantinha a paz, se aumentava o poder de uma forma a usar o casamento já pré-estabelecido. Então muitos dos nobres, quando eles nasciam, né, eles já começavam a fazer parte de um trilho, né, de escolha ali, né, de seleção, uma seleção para ver quem que vai casar com quem.
o que que daria para arranjar. Então eles já meio que, os nobres, no caso dos nobres, eles nasciam aí já meio que direcionados a uma pessoa para se casar com ela. Então a gente vê que tinha uma motivação em grande parte política, certo? Na frente de tudo isso, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, nem todas casavam. As que não casavam, elas eram enviadas para o convento, tá bom? Naquela época já tinha os grandes mosteiros, conventos, e grande parte das que não conseguiam casar iam para o convento, tá certo? Bom, fora isso, elas tinham toda uma administração dentro do castelo, dentro da sua casa, tá certo? Elas administravam e ensinavam os serviçais, elas cuidavam da educação dos filhos, elas também cuidavam de bordagem, costura, de uma série de manutenções da casa, e não só da manutenção, como orientar os servos, às manutenções que tinham que ser feitas. Quer dizer, ela tinha um papel muito grande na estrutura do funcionamento da casa, né? Você imagina só, tem um lord, um guerreiro, um nobre, tem uma parte administrativa, mas por detrás dele tem toda uma estrutura que precisa se manter ok, para que tudo gire bem, né, naquele sistema de família feudal ali. E a mulher é responsável por grande parte disso, tá certo? E lógico, a estrutura básica de relação entre a mulher e o seu servo era de obediência e fidelidade, principalmente da parte da mulher, né? Obediência e fidelidade ao seu marido, certo? Essas eram as damas, as características gerais dela, certo? Bom, como é que era essa vida no castelo? A vida no castelo era da seguinte forma, né? Esses castelos, eles eram as grandes resistências dos nobres, tá? A ideia de castelo é muito antiga, né? Essas fortalezas, e eram resistências altamente complexas, tá? Eram resistências grandes, elas não eram confortáveis, certo? E o que acontece? Esses castelos de pedra que a gente vai ver nos filmes, fotos bonitos, imponentes, eles só vão aparecer no século XII. Antes disso, eles eram feitos de madeiras, e muitos eram pequenos, né? Eram lugares pequenos de madeira, não eram grandes construções de madeira, né? Depois, com as pedras, né, com o advento da construção de pedras, no século XII começou então a proliferar a construção de castelos de pedra, certo? Mas isso só no século XII, então não vai achando que esses castelos eram já construídos de pedra sempre, não. Antes disso eram feitos de madeira, tá certo? Bom, e eles eram então essas residências luxuosas dos nobres. Mesmo sendo desconfortáveis, elas carregavam luxo por tamanho, certo? Elas tinham uma estrutura de engenharia muito interessante, porque dentro dos castelos tinha tudo. Tinha cozinha, tinha estábulo, tinha fosso, tinha fossa, um monte de salas, um monte de salões necessários, sala para armaria, tinha ambientes onde dormiam os servos que moravam no castelo, certo? Ferreiros que também moravam ou trabalhavam ali, que mantinham a manutenção de armas e peças de metal, de aço ali que na época precisavam, tá certo? Então, esses ferreiros, esses servos, muitos moravam no castelo. Então, esse castelo era muito complexo, com uma série de galerias. Tinha uns que tinham os calabouços, né? Que eram prisões. Em determinado momento eram prisões, já foram outras coisas, depende do momento da história do castelo ali, tá certo? Mas esses locais mais profundo na construção começaram a ser usados como prisões em determinados momentos, tá certo? Ali também, o castelo também servia para guardar o tesouro do rei, certo? E lógico, a maioria deles para guardar as armas do seu exército e de exércitos próximos também, tá certo? Bom, e tinha uma coisa interessante, tá? Porque os castelos, eles não eram casas luxuosas. Porque quando a gente fala assim, ele tinha isso, tinha aquilo, parece que é uma casa maravilhosa e luxuosa. Na verdade, os castelos eram fortes militares, né? Então, toda uma estrutura do castelo era feita para a proteção dos que moravam ali, certo? De uma forma muito rígida. Por exemplo, castelos com o fosso em volta, gigante com água, para dificultar o acesso ao castelo, né? E aí fazia com que muitos castelos tivessem aquela ponte levadiça, né? Que você só consegue entrar e sair do castelo passando por aquela ponte. Quando não tem ninguém transitando
entre dentro e fora, aquela ponte levanta e o castelo fica inacessível, tá? Então isso era uma forma para se perceber onde os castelos não eram simplesmente casas de luxo, eles eram abrigos militares praticamente. Os reis também procuravam construir os castelos de uma forma elevada no território, né? Então eles pegavam uma parte um pouco mais alta do feudo, até para ter uma vantagem na guerra, né, de você estar no alto, você tem uma vantagem estratégica nos combates, e eles construíram seus castelos nos lugares mais altos, tá certo? Não quer dizer, essa era a necessidade dos castelos, o objetivo dos castelos, a estrutura mínima dos castelos. Eu vou fazer um vídeo aqui, se ele já não tá por aí, só sobre castelos, tá? Então fica a dica também. Se você quiser ver no Netflix, na internet, no YouTube também, você acha, em outros lugares, uma série de vídeos e de séries que falam só sobre castelos, explicando, mostrando, é genial. Eu já vi vários, já vi documentários, já vi séries que falam, cada capítulo fala de um castelo, então fica a dica de você dar uma procurada lá, tá? Eu não vou deixar link aqui, porque quando eu fizer o vídeo, ou se o vídeo já tá aqui, sobre castelos, os links vão estar todos lá, beleza? Bom, e uma informação interessante aí, né, para fechar, porque nós já falamos dos nobres e dos militares e do seu abrigo, que é o castelo, né? Vamos falar uma coisa interessante sobre esses castelos, né? Pensa assim, qual a região que será que teve mais castelos? Porque talvez você pense que foram 10, 20, 30, 100 castelos, né? Mas castelos, eles foram espalhados em alguns territórios, né? E teve territórios que teve um grande volume de castelos, tá bom? Eu não sei quanto que você deve estar imaginando, mas eu vou te dar um número legal. Bom, o lugar que tem mais castelos é o país de Gales, tá? O país de Gales, ele é vizinho da Inglaterra. Tem a Inglaterra aqui, tem o país de Gales a oeste, certo? Inglaterra e país de Gales. O que acontece? Esse país de Gales, ele fica situado na península da Grã-Bretanha, tá certo? Quantos castelos em números oficiais tem o país de Gales? O número que eu achei foi 641 castelos. Imagina, 641 castelos é muita coisa. De pequenos a castelos monumentais, de castelos com fosso e sem fosso, de várias formas. Há quem diga que tem mais de 900 castelos, né? E aí vai do que o cara vai determinar como castelo ou não, certo? Mas são 641 em números oficiais no país de Gales, tá certo? Imagina, é muita coisa, são muitos castelos, quer dizer, se você for ver, estudar esses castelos para você entender como é que era a vida medieval dos nobres e dos cavaleiros e de parte dos servos que moravam dentro dos castelos, você tem aí uma enorme gama de pesquisa e de informações que você pode ter só pesquisando esses castelos e a história e a disposição de cada um, tá certo? Bom, é isso aí, fica mais esse vídeo falamos sobre os nobres e os militares, tá certo? As suas características básicas. Lógico, a gente vai falar sobre questões de estratégia, de políticas em outro vídeo, certo? Bom, é isso aí então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante, clicar no sininho, que é para você receber as notificações, certo? E compartilhar esse vídeo no seu Facebook, nas suas redes sociais, para o pessoal ir conhecendo o canal, tá certo? Ele tem aí feito parte do hall de canais que tem ajudado a galera com algumas informações, tá certo? Eu tenho um vídeo de como você aproveitar melhor o conteúdo do canal e eu falo que é legal você fazer tópicos, né, pontuações. Eu vou mostrar para vocês como é que o vídeo é feito rapidinho. Eu pego, estudo alguns livros, dou uma lida, estudo, faço um resumo de estudo mesmo, para mim guardar. Eu tenho uma pasta onde eu guardo esses resumos. Esses resumos eu faço vídeo com eles, tá? Então se você for acompanhando o vídeo e for anotando em tópicos, você vai fazer quase a mesma coisa que eu fiz, tá? Ó, só para vocês terem uma olhada. Fica assim o meu, tá vendo? Eu faço em tópicos. E aqui eu bato o olho, lembro do assunto e vou falando. Se vocês quiserem fotos desse material que eu tô fazendo aqui, clica aqui no link do Instagram, que lá no Instagram eu posto a foto dos resumos que eu faço e uso como roteiro para fazer os vídeos, certo? Bom, tem muito mais vídeo sobre o feudalismo aí, tem muita coisa para falar, tá certo? E logo mais os vídeos estão aí, e para você que já tá com os vídeos em mãos, veja todos eles na sequência, vai ser muito bacana, porque os vídeos vão te construindo uma ideia sobre essa época bem interessante, tá certo? Bom, é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo, até mais.